O programa Gente em Destaque de hoje vai conversar com a jornalista Fátima Turci. Fátima veio de São Paulo a Jacareí para acompanhar a inauguração da Escola Municipal Professor Aristeu Turci, seu pai, e aproveitou para conversar com a TV Câmara Jacareí. Aos 60 anos, a jornalista apresenta há alguns anos o programa Economia e Negócios na Record News. Ali, entrevista personalidades ligadas ao mundo do dinheiro, geralmente empresários e especialistas. Mas a carreira de Fátima Turci começou bem antes, nos efervescentes anos 70. Nascida em São Paulo, capital, veio ainda recém-nascida para Jacareí, onde passou seus primeiros 17 anos de vida. Passou pelos jornais Última Hora, O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Revista Exame, Rádio Eldorado e foi uma das pioneiras da internet ao ajudar a implantar o site da agência Estado. Passou pela TV Manchete, onde comentou sobre economia. Mas são muitas as histórias e os parceiros de trabalho. E aqui no programa, ela vai contar essa trajetória de sucesso, comunicação e dedicação. Bom, Fátima, quero agradecer a sua presença em Jacareí, para o nosso programa aqui. Eu queria que você contasse um pouco, que você viveu em Jacareí até os 17 anos, por aí. Como é que era a Jacareí da sua infância? Que recordações você tem dessa época? Bom, primeiro, obrigada a vocês pelo convite, é uma super honra. Eu peço até desculpa que demoramos para conseguir marcar e conseguir agendar direitinho. A Jacareí da minha época era muito diferente da que é hoje e eu acho que eu detesto coisas como lamento, etc., mas neste caso eu lamento, porque algumas recordações que eu tenho mostravam uma cidade que poderia ter dado muito mais certo pela ótica do bem-estar da comunidade, pela ótica da busca correta por aquilo que eu vou atrás, pelo desenvolvimento. A Jacareí que eu recordo, uma Jacareí, já usei a palavra outras vezes, muito bucólica, muito bonitinha, uma cidade limpa, arrumadinha, obviamente com muito, você vai ter que pesquisar aí no Google quantos habitantes tinha na época, mas certamente muito, infinitamente melhor, onde boa parte das pessoas se conhecia. Você andava na praça e você sabia a loja de quem, o filho de quem, você tinha esses conhecimentos. Mas tudo isso me remonta, porque eu não quero ficar nesse ar saudosista, mas assim, o que eu valorizava, acho que minha família, os meus amigos que estavam, era a tranquilidade, o bem-estar, poder andar sozinho na rua sem nenhum risco, nem perigo, quer dizer, me lembro, hoje em dia eu não sei, eu não tenho nenhuma prima que mora aqui, que os filhos vão sozinhos para a escola, não pode porque é perigoso, não pode porque tem milhões de riscos. Eu ia sozinha para a escola, sempre fui desde pequenininha até bem mais tarde, eu andava sozinha à noite, tinha amigos, então esta coisa alguns elementos que se perderam no país inteiro, mas que eu lamento muito o fato de ter se perdido nas pequenas cidades do interior, a gente não ter fortalecido esse lado meio de filminho dos Estados Unidos, que você vê aquelas microcidadezinhas e tal, onde as coisas acontecem sem risco, sem perigo. Então, a tranquilidade, a busca do verde, do bem-estar, pelo lado de ter muito lazer, tinha cultura. Eu lembro que as pessoas às vezes me perguntavam, mas você não tem vontade de ir para São Paulo? Até tinha, ia uma vez a cada 2 meses, mas eu tinha cinema, eu tinha alguma atração que vinha. E hoje aqui, quer dizer, eu passo do Rosário, que era um cinema, ou no Rio Branco, que era outro, tem igreja ou tem alguma coisa que não, academia, sei lá, o que não corresponde a este lazer. De repente a igreja pode ser um lazer, mas isso aí capítulo à parte, deixa para lá. O que eu quero dizer é que eu acho que a Jacareí que eu recordo
Era uma cidade do interior que deveria ter sido permanecido com esse dado muito forte de bem-estar e qualidade de vida. É que você já estava contando um pouco antes, né, de uma vez que você foi no apartamento do seu pai e olhou pela janela. E hoje em dia a gente vê, por conta desse, entre aspas, progresso, as cidades muito assim, globalizadas. Tudo que tem uma tem outra e as mesmas lojas, e é isso. Exatamente isso. Vou fazer dois paralelos. Um é esse fato que eu havia te contado já, porque eu lembro, Jacareí sempre foi uma cidade muito quente. Eu lembro de andar muito pela cidade em busca dos cantinhos que tinham sombra. E tinham muitas sombras das árvores. Então, tinha árvore, eu andava numa rua, de repente na Barão eu atravessava, porque do outro lado tinha sombra e tinha árvore. Esse dia que eu me peguei realmente na janela, meia-noite, 1h da manhã, olhando a vista, meu pai falou, vê minha vista que bonita. Fui olhar a vista, bonita aonde? Eu estou vendo a cidade realmente inteira desse apartamento, mas uma cidade sem um verde, porque o poder público também não preservou nas ruas, mas as pessoas também não, as pessoas cimentam tudo em prol ou em nome deste progresso, que eu tenho me perguntado que progresso é esse. Até porque um outro paralelo, né? Você sabe a dificuldade que você teve, porque eu viajo muito, viajo bastante. Viajo muito pelo Brasil, muito no exterior, boa parte das vezes a trabalho. Hoje em dia não me encanta mais essas viagens, porque eu ia para uma cidade, eu ia em busca da característica local. Diferente, né? O que tem de diferente? A loja, como você disse, o carro, que era num país era de um, outro não era no outro, a arquitetura do local. Hoje se derruba, deixa-se só um centro histórico, quase que murado. Ali você ainda vê como era aquela cidade 2 séculos, 3, 5, 10 atrás. Mas como a cidade é hoje, seja Barcelona, Paris, Roma, Tailândia, Singapura, aonde for, é muito, tudo igual. E Jacareí eu me pego às vezes falando assim, isso que tem de ruim aqui, em São José também tem, em São Paulo também tem. Tudo igual. Igual e sem o agregado do benefício, né? Isso é muito ruim. As pessoas tinham que se movimentar mais para lutar ao contrário. A gente falou do seu pai, né, o Aristeu Turci, que ele foi uma figura relevante aqui para Jacareí, foi vice-prefeito, foi professor. Que tipo de educação você teve na sua infância? Como é que ele era como pai? E os seus pais, eu vou falar da sua mãe também um pouco. Olha, eu vou contar uma passagem. Meu pai, no final da vida, andou meio um chato de galocha. Brincadeira, que a palavra, inclusive, é dele, chato de galocha, esse cara é um chato de galocha. Porque ele começava a dizer que, às vezes, as minhas histórias não batiam, não correspondiam muito com a verdade, principalmente quando elas tinham a ver com algum elogio a ele. Então, era uma maneira meio dele escamotear para não receber elogio. Vou contar uma única historinha, muito rápida, que eu acho que ilustra esse negócio, me perguntando que tipo de educação. A educação formal eu tive de uma boa escola pública que era, no passado, a escola pública brasileira. Então, estudei no SENE, e, enfim. Bons e excelentes professores, muitos dos quais eu recordo com um carinho imenso. A educação em casa, essa fez toda a diferença. E faz a diferença até hoje que eu, esta senhora de 60 anos, lhe falo que pode... Adoro falar para a câmera de vez em quando. Pode o PT, o DEM, o PMDB, o PSDB, qualquer um falar qualquer coisa que está ileso. Ninguém está neste mar de corrupção que a gente está vivendo. E, infelizmente, uma pesquisa recente mostrou que 68% dos brasileiros têm algum ato ilegal ou ilícito. Eu quero que atire a primeira pedra quem conseguir dizer que eu tenho. Eu não tenho. Eu não cometo. Porque está intrínseco, não é que eu não cometo porque eu sou bonitinha, boazinha, alguma coisa. É tão enraizado, é tão de raiz. E a historinha que eu vou te contar, entre as milhões de atividades daqui do meu pai, várias, e Rotary, maçonaria, que ele dedicou 40 anos da vida dele, Santa Casa de Misericórdia, parte política mesmo. Hoje, particularmente no dia de hoje, na inauguração da escola que recebe o nome dele, o prefeito disse,
é um ser que ensinou a todos nós um pouco de política. O vereador citando, o Edinho também citando, numa homenagem aqui à Câmara, o quanto meu pai teve essa participação política. Independente de tudo isso, milhões de atividades, uma delas era o Rotary. Como presidente do Rotary, ele promoveu, e minha mãe também, vários eventos para angariar dinheiro. Aquela época que a gente tinha um conceito de filantropia diferente. Bom, um deles era vender votos, vender coisinha para a princesa da primavera, vai. E saía a garota de 7, 8 anos, sorrindo, né, sempre muito simpática, que fui eu. Ah, compra isso, compra aquilo, compra aquilo. E vendi todas as cartelas que ele me deu na mão, eu vendi tudo. Para angariar dinheiro para beneficência para o Rotary. Quando foi no dia da apuração, ele queria abrir a urna, e eu lá em casa, desesperada, na João Teodoro, a rua que eu morava, desesperada, ai, ganhei, vou ser a rainha da primavera. Meu pai sentou, bom, minha filha, eu vou te falar. Eu, aí, pai, ganhei? Não, filha, você ficou em segundo lugar. Daí, meu ar de decepção total, né? Falei, mas como, pai, eu vendi tudo que você me deu? Bom, nem tudo que a gente acha que consegue, você pode conseguir. Agora, segundo lugar está ótimo, qual o problema do segundo lugar? Agora, se você quiser, eu posso dar um jeitinho. Eu sabia que ele não ia dar um jeitinho. Daí eu falei, como? Ele falou, bom, eu que abri a urna, eu posso dizer que você ganhou. Aí eu fiquei olhando para ele, aquela cara de ponto de interrogação, né? Eu posso? Talvez aos 7 anos eu teria dito sim. Ele disse, seu pai nunca faria isso, nunca iria alterar a urna. Você ganhou sim, daí ele me contou que eu tinha ganho, mas eu quero que mais do que isso você ganhe a lição de nunca fazer nada errado, mais ou menos foi bem assim que ele falou. O teste ali, né? O teste. Tanto para essa coisa da vaidade, do orgulho, do eu quero, eu ganho, quanto do eu dou um jeitinho. A partir daí, eu acho que essa palavra, eu dou um jeitinho, nunca me soou bem. Meio sujo, né? Meio... Totalmente. Para mim não é nem meio, é integral, é lama pura. E eu não quero me sujar nessa lama. E o jornalismo aparece quando para você? É aqui em Jacareí mesmo, antes de você sair, ou foi quando você foi para São Paulo? Um misto dos dois. De novo, outra historinha, tá? Eu adoro. Depois é bom o programa também, se quiser, ó, edita, corta, tira tudo que eu falei de besteira. Eu acho que eu queria ir embora de Jacareí. Então, minha maior parte dos meus amigos estava pesquisando Mogi das Cruzes e São José, que eram as faculdades possíveis de se fazer. Psicologia, administração, coisas que mais ou menos tinha a ver. Óbvio que para mim não tinha nada a ver. Medicina, engenharia, a área de ciências exatas, não. E eu fui pesquisando. Aí meus pais me levaram para São Paulo para fazer teste vocacional. Lembra aquela história, aquela época que tinha teste vocacional, que hoje em dia ninguém nem acredita mais nisso? O teste vocacional deu absolutamente tudo errado, deu 2 profissões. Religiosa, você imagina, esta que está te falando, religiosa, e advogada, que acabou sendo a carreira da minha irmã. A advogada tinha em Mogi e em São José, então eu não iria sair. Falei, peraí, eu vou para São Paulo, vou ver o que eu quero lá. Aí eles me deixaram e, claro, fui. E foi no meio do 3º colegial que pintou para mim comunicação. Eu não tinha tanta certeza do jornalismo, mas já tinha a faculdade de comunicação com essa amplitude, com esse chapéu, com esse leque de... Pode ser publicidade, poderia ser cinema, rádio, TV, enfim, alguma coisa. E aí eu decidi prestar, e prestei, eu lembro que eu prestei só comunicação, não é aquela que, prestei comunicação e administração e direito, não. Segunda opção. Prestei só comunicação, entrei, não teve melhor escolha e mais feliz na minha vida. Mas essa sua opção por querer sair de Jacareí, essa vontade sua, era de querer uma independência maior? Você queria sair por algum motivo? Não, eu acho que tinham 2 motivos. Um pessoal que eu acho que é menor, mas pesou também, que eu já posso abordar, mas tinha muito a de querer alguma coisa. A cidade já não dava mais o que eu gostaria, quer dizer... Ficou pequeno. Não tinha teatro, não tinha quase... Ou se tinha cinema, era uma vez por semana, ou os finais de semana, não tinha shows, não tinha... Eu queria essa coisa de vida. E te confesso que até encontrei recentemente amigas minhas que não entenderam muito isso que eu digo,
que eu já estava um pouco inadaptada. As pessoas, o que elas faziam, como elas agiam, eu não estava curtindo muito. Quer dizer, ir para um bar, beber e ficar a noite inteira bebendo, cair de bêbado. Eram alguns amigos, ou só ir dançar, eu estava inadaptada. Aí entrou essa questão pessoal, eu preciso de outros e novos amigos. Então você começa a fazer comunicação e logo no começo da faculdade você já consegue um trabalho? O seu primeiro trabalho foi já com comunicação? Foi. Realmente, Rodrigo, eu acho que tem coisas na vida que elas não acontecem por acaso, né? Eu não acredito em acaso de maneira alguma. Eu acredito num monte de fatores, um deles é sorte. E eu tive muita, muita. Eu fui da primeira turma de comunicação do então Objetivo, hoje Escola Paulista, Isso. Né? Faculdade Paulista, enfim. Universidade Paulista. Universidade Paulista, Unip, exatamente. E ela chamava Objetivo, era um projeto do Digênio na época, muito audacioso, onde ele convidou para o curso só profissionais da área de comunicação. Então, em vez de ele convidar professores catedráticos, convidou profissionais. Meus professores, logo de cara, começaram a dizer que eu tinha jeito para coisa, não sei o que, não sei o que lá. Um dos meus professores era, então, diretor do Jornal da Tarde, que era o Miguel Jorge. E aí ele falou, vamos conversar comigo. Eu também tenho outra característica, quer dizer, eu falo que sempre tem 3 fatores na vida. Um deles é competência, que você nasce com dom, tal. Outro é muito suor, mas muito. E outro é sorte. Eu sempre fui também muito de suar, eu sempre fui muito de batalhar. Então eu já tinha batalhado sozinha, de bater de porta em porta, assim, nos lugares. Eu já estava trabalhando na Última Hora, que foi então o meu primeiro emprego. 9 meses sem registro ali, meio quase que escondida, fazendo materinhas e tal, de vez em quando saindo umas matérias. Ainda estudante? Primeiro ano de faculdade. Aí, que nem podia, nem tinha. O estágio era a partir, acho que do 3º ano, se não me engano. Eu não podia ser nada. Então, eu ficava semi-escondida no jornal Última Hora, que nem existe mais, mas foi um jornal extremamente famoso, fazendo coisinhas, saindo com alguns repórteres que podiam me ensinar, tal, não sei o quê, e depois fazendo matérias. Aí o Miguel Jorge, que era meu professor, falou, vai lá conversar comigo no Jornal da Tarde e tal. Eu falei, tá bom, mas daí como é que eu vou fazer? Ele falou, bom, não sei, porque eu não posso nem te empregar, não sei, a gente vê lá. Eu demorei um pouquinho para ir. Quando eu fui já quase um ano depois, ele tinha assumido o Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Ele tinha passado de Jornal da Tarde para o Estadão. E eles iam mudar de um prédio que todo mundo conhece, na Major Guedinho, lá no centro da cidade, para o grande prédio do Estadão, que até hoje é na Marginal. E lá fui eu para uma entrevista. Eu estava no 2º ano de faculdade, quase terminando o 2º. Já tinha 2 anos de trabalho na Última Hora, mas só cuidando de variedades. Eu fazia só entrevista com artista, ia para teatro, fazia aquelas coisas bem na época forte da Revolução, em que só artista que falava. Político não falava, empresário não falava, artista falava qualquer coisa. De vez em quando eles sumiam, iam para Paris sumiam, como Geraldo Vandré, que eu entrevistei semanas depois, eu nunca mais o vi durante uns 10 anos. Enfim, ele me chamou, vem aqui, faz um teste. Aí me deu um negócio, eu jamais vou me esquecer. Ele me deu o balanço do Bradesco para fazer uma matéria. Ele era diretor-chefe do Estadão. Eu olhei aquele texto e falei, não tenho a menor ideia do que eu escrevo. Eu escrevi 10 linhas que eu não sei até hoje se tiveram algum sentido. Ele falou, tá bom, você pode passar no departamento tal, não sei o que lá, você vai entrar como estagiária, vai fazer não sei o que lá, e começa na economia. Eu, economia? Que eu tinha pedido para ele. Ele falou, o que você quer? Eu falei, qualquer coisa, menos polícia, porque eu não sei ver morto, e economia, porque eu não entendo nada. Me pôs em economia. Não saí há 40 anos. Estou em economia há 40 anos. Você falou aí bastante do Última Hora, que foi um jornal muito importante, principalmente nos anos 50, né, na época do Getúlio. E você tinha, quando começou na faculdade com professores, tinha referências
de jornalistas na sua vida? Você costumava ler jornal, nada? A do sequestro foi assim, foi uma experiência absolutamente terrível que eu não quero voltar a ter nunca na minha vida. Porque eu trabalhava diretamente com a pessoa. Então, uma pessoa que você está há anos ali, todo dia de manhã e que está sumida, você fica extremamente sem saber como agir. E eu tinha que agir profissionalmente.